Fala personal, eu sou o Jorge Araújo e no vídeo de hoje você vai entender a como adequar o seu treino para o estado físico do seu cliente, possibilitando resultados muito mais rápidos e com muita segurança. Pessoal, então agora é hora de arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e ir direto ao campo de batalha para que a gente aplique todos esses conceitos que a gente aprendeu em termos de nivelamento de cliente. E agora a gente vai falar dos principais parâmetros das três principais valências, desde o aluno iniciante ao aluno avançado. Pessoal, quando a gente fala de clientes iniciantes, a gente pode separar dois prós e dois contras em relação a esses clientes. Pensando no contra, a gente tem aquele cliente iniciante que é meio medroso, ele é meio receoso. Quando esse cliente é medroso, tudo que você tenta expor, em termos de exercício, de método, de carga principalmente, ele tem um certo receio. Então, muitas vezes, ele mesmo retarda a evolução por medo de se machucar ou de sentir dor. Sabe aquela dor muscular tardia que a gente tem proveniente da adaptação do treino? Então, ele associa aquela dor a uma coisa muito negativa. Mesmo você explicando que aquilo é um processo, aquela dor ela é proveniente de um processo de adaptação, ele tem medo de sentir aquela dor por muito tempo. E isso pode fazer com que seja uma barreira para que você consiga evoluir com ele todos esses parâmetros ligados ao treinamento, seja de força, seja aeróbico ou então de flexibilidade. E o outro ponto é o cliente iniciante ansioso. Como a gente falou antes, o cliente ansioso, por querer resultado muito rápido, ele pode atrapalhar um pouquinho o seu processo de progressão. Uma vez que você vai subindo degrau por degrau, e por ele querer um resultado numa velocidade normalmente onde ele não está apto a evoluir, isso pode fazer com que ele crie um pouco de problema. Justamente quando esse resultado progressivo aparece, mas ele espera que o resultado seja muito à frente do que realmente ele está. E esse cliente, muitas vezes, diferente do medroso, por querer acelerar o processo, ele aumenta muito as cargas, pode ser que ele treine sem descansar, ele pode optar por exercícios que talvez ele não esteja apto e, de fato, esse cliente ansioso ele pode se lesionar. Então, tirando o cliente medroso e o cliente ansioso, um dos benefícios que a gente tem de começar com o aluno iniciante é ele está ciente do seu estado de treino. Ele sabe que ele está iniciando e ele espera que você seja a pessoa responsável por fazer com que ele chegue no objetivo que ele tanto almeja. E ele não tem pressa. Ele sabe que tudo é um processo, é um passo a passo, você vai subir nos degrauzinhos, e o mais importante é que ele quer ver resultado em cima de cada um desses degraus. Então, ele estando ciente do estado que ele se encontra e da maneira progressiva da evolução, esse cliente ele vira um aliado seu. E o bom desse cliente, quando ele é ciente e ele é iniciante, é que você pega ele do zero. Provavelmente esse cliente, por conta dele não ter uma experiência prévia em treinamento, ele também não tem vícios. Principalmente em execução de exercício. Às vezes é difícil a gente pegar alguém que agacha de maneira limitada ou faça uma rosca bíceps também curta e diga para ele que é necessário ele diminuir a carga para trabalhar numa amplitude mais completa. Isso às vezes não entra na cabeça desse indivíduo, pensar em abaixar a carga. Então quando o cara está zerado, sem vício, é muito mais fácil de você fazer as progressões, especialmente de exercícios. E vale ressaltar que, independente dos objetivos, hipertrofia, emagrecimento e saúde, o indivíduo iniciante, pelo fato de ele estar começando praticamente do zero, ele é iniciante nesses três objetivos. Então, para esses três objetivos, o treino do aluno iniciante, ele torna-se muito similar. E ele vai começar a se diferenciar para o objetivo específico quando eles entrarem no nível intermediário. Enquanto eles não entrarem no intermediário, é preciso fazer o processo de adaptação. Isso pode durar em torno de 6 meses, até 1 ano, dependendo do nível que o aluno se encontre. Então, somente na parte intermediária, a gente vai começar a diferenciar pelo objetivo específico que seu cliente tem. E do contrário, enquanto estiver iniciante,
Independente desses 3 objetivos, o treino vai ser praticamente similar. Você pode fazer pequenas alterações, porém a progressão é bem similar. Pessoal, então agora eu vou começar a falar do treino de força. E é importante que você anote, porque anotando a gente vai entendendo o processo de maneira mais fácil. No treino de força, existem 21 parâmetros que a gente tem que levar em consideração para poder montar um treino eficiente para os nossos clientes. Personal, então falando dos parâmetros de força, de prescrição de força, nós temos 21 parâmetros. A gente vai falando deles à medida que a gente foi preenchendo, de acordo com cada um dos níveis e dos subníveis. Então, quando a gente fala de cliente iniciante, a gente tem 3 subníveis. O iniciante 1, que eu vou usar a caneta vermelha. O iniciante 2, que eu vou usar a caneta azul para preencher. E o iniciante 3, que eu vou usar a caneta verde para preencher. Então vamos começar pelo iniciante 1. Em termos de critérios de inclusão, dentro do iniciante 1, a gente tem indivíduos sedentários mais de 1 ano. A gente tem indivíduos que nunca treinaram força. E a gente também tem indivíduos com menos de 3 meses de experiência em treino de força. Então a gente inclui esse cliente no iniciante 1 se ele tiver sedentário há mais de 1 ano, nunca treinou força na vida e menos de 3 meses de prática. A frequência semanal para esse subgrupo é de 2 a 4 vezes, já é o suficiente para ele se condicionar na semana. Divisão do treino, a princípio vai ser um treino único, ou full body. Justamente porque, como ele é iniciante, o volume de treino dele é baixo. E ele consegue repetir esse treino mais vezes na semana. E os dias de treino, ele pode repetir esse treino único todos os dias se ele quiser. Se ele vier às 4 vezes, ele pode treinar de segunda a quinta, por exemplo. Ou então ele pode alternar, segunda, quarta, sexta, sábado, não tem problema. Mais uma vez, vocês vão ver lá embaixo, como o volume é baixo, ele pode repetir esse treino todos os dias. O sistema de treino para esse indivíduo é o alternado por segmento. Por quê? Minimiza a fadiga. Trocar braço, perna, né? Membros superiores, membros inferiores, faz com que a fadiga localizada seja menor. Porque enquanto ele treina uma região do corpo, ele descansa a outra. Então é ótimo para adaptação de indivíduos iniciantes. Quantidade de exercício de 6 a 8. Lembrando que esse indivíduo iniciante, independente do objetivo dele, ele é iniciante. Antes dele querer diferenciar para algum treino específico, em cima de um objetivo, ele tem que se condicionar. Os tipos de exercício, a gente prioriza as máquinas. Mais fácil de acertar o padrão, menores as chances de errar os movimentos, fica um treininho mais estabilizado para quem começa. Veja bem, a gente não faz totalmente máquina, mas a gente prioriza as máquinas em relação aos pesos livres. Quanto à prioridade de exercício, a gente prioriza os padrões motores básicos. O que são padrões motores básicos? Sentar, levantar, empurrar, puxar, subir, descer, equilíbrio. Então, para alguém que está começando, é importante focar nesses padrões motores básicos. Articulações envolvidas ou quantidade de articulações, priorizar os movimentos multiarticulares ou biarticulares, trabalhando mais músculos ao mesmo tempo, sem necessidade de isolar nenhum músculo específico nesse primeiro momento. Eu não disse que você não pode fazer um exercício isolado, eu disse que não há necessidade para quem é iniciante. Foco de atenção é o foco externo, onde ele prioriza o movimento e não a contração da musculatura isolada, específica. Ele vai fazer aquele exercício pensando no movimento em si, não na contração do músculo-alvo. Justamente porque ele está aprendendo os padrões motores básicos. Então ele vai focar em movimento. Ordem de exercício, a gente começa pelos mais complexos e vai para os mais simples, para minimizar a fadiga. Métodos de treino, a princípio não há necessidade de você usar métodos. A própria série, repetição e intervalo que você vai colocar já é suficiente para promover excelentes adaptações e levá-lo à fadiga. Número de séries, a gente pode fazer de 1 a 3. Você decide, de acordo com o aluno que você tenha na sua mão. Você pode ter um aluno que nunca treinou, que já está mais preparadinho.
Então você pode fazer 3 séries, outro uma, enfim, fica a seu critério, interpretando aqueles tópicos da avaliação. Faixa de repetição, a gente faz de 8 a 10 repetições, para minimizar a fadiga e minimizar o erro do exercício também. Muitas repetições favorecem a maiores erros, especialmente aquele cliente que é iniciante e ainda não entende mais ou menos como é que funciona lá a contração muscular, o padrão de movimento, ele pode até se distrair no meio do exercício. É muito comum a gente notar o aluno iniciando bem e depois se desligando e fazendo o exercício de qualquer jeito. Então, menos repetições reduz o risco de erro. Sobrecarga, relativamente leve. Sabe aquele peso que tá bom? Que você coloca e o aluno fala assim, ah, tá bom. Você sabe que não está no limite, mas não precisa também, porque o aluno é iniciante. Então tem que ser aquele, e aí, como é que está o peso? Tá bom, tá bom. Mantenha, pelo menos algumas semaninhas, até que ele se adapte. Falha concêntrica, não há necessidade de falha nessa fase, para minimizar a fadiga e priorizar a qualidade do movimento. Velocidade moderada, controlada. Você pode fazer 1-0, 1-0, 1 segundo na concêntrica, sem segurar em cima, 1 na excêntrica e sem segurar embaixo, ou 1-0, 2-0, descendo a excêntrica em 2 segundinhos, tendo maior controle do movimento. Então, velocidade moderada controlada. Amplitude, especialmente arco de movimento livre de dor, para todo mundo. O cara vai trabalhar na amplitude que ele não sente desconforto e específica de cada movimento. Existem movimentos que você pode fazer uma amplitude mais completa e outros que não há necessidade. Então varia de acordo de exercício a exercício, mas todos têm que ser sem dor. Intervalo entre as séries de 30 segundos a 1 minuto. Jorge, 30 segundos não é pouco tempo? Não. O cara está trabalhando numa carga leve, está trabalhando poucos exercícios, alternado por segmento. É muito comum a gente ver os alunos iniciantes fazendo lá 10 repetições, descansando até 10 segundos e fazendo mais 10. Isso realmente faz com que a carga fique muito leve. Aí é ideal o personal fazer um pequeno ajuste. Porém, 30 segundos para quem está começando é o suficiente e 1 minuto realmente é o máximo para ele já estar recuperado. Intervalo entre exercícios de 1 a 2 minutos, mais ou menos, até o cara chegar na outra máquina e já vai chegar descansado e não vai ser problema não. E a duração desse programa é de 8 a 12 sessões. Quando chegar lá na 8ª sessão, personal, avalie se vale a pena manter, já que ele ainda não pegou qualquer um desses pontos de maneira ideal para progredir, não só de subnível, mas progredir talvez de treino. Ou se você já achar que ele já está no limite, é aquilo mesmo, ele já rendeu tudo que ele tinha para render, ele já está apto a subir o subnível, você pode fazer apenas 8 sessões. E agora falando do iniciante 2, os critérios de inclusão são sedentário até 6 meses, diferente do iniciante 1, que é mais de 1 ano de sedentarismo, e entre 3 e 6 meses de experiência. Ele já pode ser um iniciante 2, se ele tiver vindo do iniciante 1 após 3 meses. E se você julgar que ele já está apto a subir de iniciante 1 para iniciante 2, 3 meses é o suficiente. Lembrando, isso é individual de aluno para aluno. A frequência semanal ainda são de 2 a 4 vezes na semana. A divisão do treino, ela pode ser única, igual ao iniciante 1, ou ela pode ser um parceladinho, A e B. Você já pode começar a parcelar o treino do seu aluno a partir de 3 meses de experiência, pois com um treino menor, ele consegue encaixar até outras valências na mesma sessão de treino. Em relação aos dias, se for um treino único, ele também pode repetir todos os dias. Se for um treino parcelado, 36 horinhas, até porque ele vai fazer o A, depois o B, o A, depois o B. Mas se calhar dele fazer o treino A à noite e quiser fazer de manhã o treino B, sem problema nenhum. Ele já vai estar mais do que recuperado. Então, 24 horas se o treino for único e 36 horinhas se for um treino parcelado. Sistema de treino, a gente ainda continua no alternado por segmento, para poder minimizar a fadiga. 3 meses ainda é pouquinho tempo. O ideal é você progredir os exercícios, talvez um pouquinho de carga, e mantendo aquela divisão de braço-perna, para que ele consiga render melhor no exercício subsequente, porque ele ainda está em processo de adaptação. Quantidade de exercícios, também de 6 a 8 exercícios. Se ele for fazer um treino A e B, você vai colocar mais exercícios por grupamento, você pode fazer 6 por dia, 6 no A e 6 no B. Se for um treino único, mantenha lá seus 8 exercícios, mas vá avaliando cada caso de maneira individual.
Prioridade de exercício, as máquinas ainda são a prioridade. É um treino mais estável e fácil de progredir, inclusive a carga. Prioridade de exercícios ainda são aqueles com um padrão motor básico. São os exercícios introdutórios dentro lá do nosso método progressão de treino. Aquela caixinha com os exercícios introdutórios. Quantidade de articulações envolvidas, ainda priorizando os multiarticulares. Foco da atenção, ainda o foco externo, em relação especialmente aos padrões motores. Focar, aprender a fazer o movimento, e não a contração muscular isolada ou específica. Ordem de exercício, começando mais uma vez pelos complexos e terminando nos mais simples, reduzindo os níveis de fadiga. Métodos ainda não há necessidade de usar. Número de séries, a gente já pode fazer no mínimo 2 séries, 2 a 3 séries. Faixa de repetição ainda de 8 a 10, para minimizar o erro na execução dos exercícios. Sobrecarga ainda relativamente boa, aquele pezinho, né? Ah, tá bom, sabe que tá leve, mas pode manter porque o cara está se condicionando. Falha concêntrica, não há necessidade de atingir a falha, no iniciante 2. Velocidade idem ao iniciante 1, 1010 ou 1020, melhorando só um pouquinho a excêntrica, mas velocidade mais natural de todas, sem um controle específico. Amplitude livre de dor e específica de exercício, igual a 1. Intervalo entre as séries, ainda de 30 segundos a 1 minuto. Intervalo entre os exercícios, de 1 a 2 minutos. E duração do treino, também de 8 a 12 sessões. Falar com o cliente que ele vai ficar 2 meses com aquele treino é bem relativo. Por quê? Às vezes, se ele faz 4 vezes na semana e você prescreveu 12 treinos para ele, em 3 semanas ele mata. Então, 3 semanas não é nem um mês. Então, pessoal, ao invés de você colocar a duração, mais uma vez, foque no número de sessões que você precisa para cada um daqueles treinos. Perceba que, em comparação ao iniciante 1, o que a gente mudou foram os critérios de inclusão, claro, a divisão de treino, que agora já pode ser um parceladinho, consequentemente, calhando aqui também no tempo de descanso de uma sessão para outra do mesmo treino, e o número de séries, que aqui a gente já coloca no mínimo 2 séries, quando no iniciante 1 é apenas uma. Então perceba, do iniciante 1 para o iniciante 2 não há grandes mudanças, há apenas a progressão. Mas se você pensar que se você coloca lá um exercício, senta e levanta para o cara começar, mantém a mesma estrutura, continua no iniciante 1, mas muda para um leg press com carga e depois para um leg inclinado, por exemplo, isso já é considerado uma evolução, mesmo você mantendo a quantidade de exercícios. Então, pessoal, além dos parâmetros, os detalhes do treino em si, de cada um desses 21 parâmetros, também é muito importante. É muito detalhado. E falando agora do iniciante 3, em relação a critérios de inclusão, a gente tem os ativos sem regularidade, aquele cara que vai na academia uma vez na semana, mas já está lá há mais de 6 meses treinando, vai 1, 2 vezes no máximo, isso quando vai. Isso é não ter regularidade, mas ele aparece. Ativo há mais de 4 meses. E aqueles nossos clientes iniciantes eternos, especialmente os nossos idosos. É aquele cliente que você sabe que, teoricamente, nunca vai chegar ao nível avançado, justamente porque o cliente avançado faz um volume de treino enorme, mas como eu falei antes, você pode manipular não só esses parâmetros, você pode escolher algum deles mais específicos e variar e fazer a progressão desse seu cliente dentro deles. Por exemplo, no número de exercícios, mudando a ordem, trabalhando também a faixa de repetição. Isso, teoricamente, vai fazer com que o cliente continue iniciante, porque o volume de treino dele normalmente vai ser o mesmo, 8 exercícios, lá no máximo 10, mas não quer dizer que seu cliente vai estagnar em termos de exercício. Então, normalmente, o idoso ou aquele cara que não gosta muito do treino de força, ele vai ser aquele seu cliente eterno e iniciante. Mas também não é desculpa para você não progredir o treino dele. Frequência semanal, ele também vai de 2 a 4 vezes. Divisão de treino, a gente também mantém ou treino único ou treino parcelado A e B. Dias de treino iguais a do iniciante 2, único, 24 horas ele está recuperado, parcelado de 24 a 36 horas.
Sistema de treino, no iniciante 3, além do alternado por segmento, a gente já introduz o alternado por grupamento. Então você já pode fazer, por exemplo, no treino dele único, você pode começar por peito, e ao invés de ir para a perna, você pode mudar para costas. E ao invés de ir para a perna novamente, você pode mudar para ombro. Aí você pode ir para a perna. Ou então você pode começar por quadríceps, depois colocar um posterior, fazer um ombro, depois fazer um adutor. Enfim, fica a seu critério, uma vez que agora você já pode alternar por grupamento muscular e não apenas por região do corpo. Quantidade de exercícios, agora a gente já coloca no mínimo 8 exercícios para o treino único, já é uma diferença em relação ao iniciante 1 e ao iniciante 2, e ainda de 6 a 8 para os treinos parcelados. Tipos de exercício, ainda priorizando as máquinas, e prioridade de exercício ainda em padrões motores básicos. Por quê? Você está evoluindo os exercícios, mas ainda está focando nos padrões básicos. Aqui você pode colocar exercícios mais desafiadores. Por exemplo, um padrão motor básico de puxar, você pode começar sentado na máquina e depois alternar em pé no crossover, onde ele vai ter que ficar mais equilibrado porque ele está com o pé na frente e o outro atrás. Isso vai deixar ele um pouco mais instável, ou seja, vai precisar de trabalho da musculatura do core, muito maior do que sentado na máquina. Então, isso é você evoluir o padrão motor básico, progredindo dentro do mesmo exercício. Quantidade de articulações no exercício, ainda priorizar as multiarticulares. Foco de atenção, foco ainda no movimento, ele ainda está em aprendizado motor. Foco externo, foco no movimento. Ordem de exercício, mais complexos primeiro e depois finalizando com os mais simples. Métodos de treino, não há necessidade, ainda a própria progressão de exercício já leva ele à fadiga. Número de séries, a gente ainda mantém de 2 a 3, como no iniciante 2. Faixa de repetição, ainda de 8 a 10. Minimizando os erros de técnica de exercício. Sobrecarga boa, relativamente leve, mas que ele consiga executar os movimentos com qualidade. Falha concêntrica, não há necessidade de falha para indivíduos iniciantes. Velocidade ainda moderada, 1010 ou 1020. Amplitude, arco de movimento livre de dor. Isso é sempre, tá, personal? Priorizando sempre a segurança do aluno e específico de cada exercício, onde você queira atingir a amplitude necessária para a execução daquele movimento. Intervalo entre séries ainda curto, de 30 segundos a 1 minuto, entre exercícios ainda de 1 minuto a 2 minutos, e a duração do programa de 8 a 12 sessões, para ele poder praticar a técnica de cada um desses exercícios. Então, personal, esses aqui são os iniciantes 1, 2 e 3. A partir desse pontinho verde, se o aluno assim evoluir com qualidade, você já pode passá-lo para o nível intermediário.